Histórias da Bíblia, volume 1, parte 7. A morte de Sara. Sara tinha 127 anos de idade quando morreu. Abraão chorou muito sua morte. Nessa época, eles viviam na cidade de Hebrom, mas Abraão era como um estrangeiro de passagem. Morava numa tenda e com ela viajava. Não tinha propriedades. Por isso, quando Sara morreu, surgiu um problema. Onde é que ela deveria ser sepultada? Abraão achou que a melhor solução seria adquirir um terreno com uma gruta para nela enterrar sua mulher. Foi então para junto dos homens mais importantes de Hebrom, mas estes pretendiam dar um terreno e não vender como Abraão desejava. O sepulcro de Sara, sua primeira aquisição naquela terra estrangeira, era também uma forma de fixar-se ali, pois afinal acreditava firmemente na promessa que Deus lhe fizera e a sua descendência sobre a posse de toda a região onde ele vivia. Abraão, entretanto, insistiu que só aceitava o terreno se fosse vendido pelo seu real valor e de forma inteiramente comercial. Sendo assim, Efrom concordou e cobrou 4 quilos de prata. Abraão foi buscar a quantia exigida e a pesou diante de todos os homens da cidade. E assim a gruta de Macpela tornou-se propriedade de Abraão. Só depois disso, e de ter adquirido um lugar seu na terra de Hebrom, em Canaã, foi que Abraão sepultou sua mulher Sara, que fora sua companheira de tantos anos, e lhe dera seu filho Isaque, do qual, de acordo com a promessa que lhe fizera, descenderia todo um povo. Os últimos anos da vida de Abraão foram felizes. Deus o recompensou por sua obediência e os seus negócios prosperaram. Também o povo do país, por onde Abraão andava como estrangeiro, tinha muito respeito por ele. Todos o consideravam um verdadeiro enviado de Deus. Foi por isso que certa vez, quando Abraão andava pelo sul do país, um rei chamado Abimeleque veio à sua procura, acompanhado por Ficol, general de seu exército, e lhe disse: Jure por Deus que você não fará nenhum mal contra mim nem contra meus descendentes. Façamos uma aliança. Abraão reclamou que os servos de Abimeleque tinham se apoderado de alguns poços cavados por ele. O outro mostrou-se surpreso, pois de nada sabia. Abraão jurou pelo que dizia e sua palavra foi aceita. Combinado que isso não tornaria a acontecer, os dois concluíram uma aliança. Ao local foi dado o nome de Bersabeia. Uma mulher para Isaque. Um dia Abraão chamou seu servo mais antigo, que era administrador de todos os seus bens, e lhe disse: Quero que você me faça um juramento de que não tomará mulher para meu filho Isaque entre o povo cananeu, no meio do qual nós vivemos. Você irá ao país onde mora minha família, que adora o mesmo Deus que eu, e de lá trará uma mulher para Isaque. Mas o servo ficou preocupado com esse juramento. Que garantia ele podia ter de que o cumpriria? Afinal de contas, como é que ele ia convencer uma moça a abandonar a casa de sua família e viajar durante dias e dias para um país que ela não conhecia para casar com um homem que ela nem sabia quem era? Então o servo resolveu fazer uma proposta diferente. E se a mulher não quiser vir comigo, levo Isaque para lá? Não, respondeu Abraão. Dizendo não ao servo, Abraão lembrava-se das palavras que Deus lhe dissera. Deus o tinha tirado da casa de sua família e prometera dar-lhe aquele país onde habitava. Isaque era o herdeiro dessa promessa. O juramento do servo. Sendo assim, não tinha o menor sentido fazer Isaque voltar para o país de onde Abraão viera. Seria uma desobediência à ordem de Deus e uma falta de confiança em suas palavras. Foi pensando nisso que Abraão disse para o servo: Deus mandará seu anjo à frente e tudo acabará dando certo. Mas se por acaso a mulher não quiser vir, não se preocupe. É porque Deus terá decidido que tudo se realize de outra maneira. Nesse caso, você fica livre de cumprir o juramento. Mas só uma coisa não quero que faça: levar meu filho de volta para o país de onde vim.
Tranquilizado por essa solução, o servo jurou conforme Abraão tinha mandado. Em seguida foi tomar providências para empreender a longa viagem. Pegou 10 camelos do rebanho de seu amo e colocou neles o que de melhor Abraão tinha para presentear a futura esposa de Isaque e sua família. Logo depois que tudo ficou pronto, a caravana partiu através do deserto em direção à região da Mesopotâmia, onde ficava a cidade em que morava Nacor, irmão de Abraão. O servo encontra Rebeca. Depois de muitos dias de viagem, o servo chegou à cidade de Harã Naaraim, de onde Abraão tinha partido para o país dos cananeus. Já era de tarde, na hora em que as mulheres da cidade costumavam ir à fonte buscar água. O servo de Abraão desceu do camelo e ficou junto à fonte rezando. Meu Deus, estou aqui onde as filhas dos habitantes da cidade vêm buscar água. Vou dizer para uma delas, dê-me de beber. Se ela atender meu pedido e matar a sede também dos meus camelos, seja essa escolhida para casar com Isaque. Mal o servo tinha parado de rezar, apareceu uma moça muito bonita chamada Rebeca, trazendo um jarro no ombro. Quando ela acabou de tirar água da fonte, o servo lhe pediu, deixe-me, por favor, beber um pouco do seu cântaro. E ela respondeu, bebe, meu senhor. Prontamente inclinou o jarro e lhe deu de beber. Feito isso, Rebeca, com muita gentileza, ainda acrescentou, também vou dar água aos seus camelos. O servo ficou olhando em silêncio enquanto a moça tirava a água do poço e dava aos animais de sua caravana. Sentia-se feliz de ver que Deus tinha ouvido sua oração. Quando os camelos acabaram de beber, ele aproximou-se de Rebeca, deu-lhe um anel e 2 pulseiras de ouro. Depois perguntou a ela quem era seu pai e se podia ficar na casa dele. Rebeca respondeu, sou filha de Batuel, que é filho de Nacor. Nacor era irmão de Abraão. Ouvindo isso, o servo agradeceu a Deus por tê-lo conduzido para a casa dos parentes de seu patrão. Enquanto isso, Rebeca voltava correndo para casa, pois sentia-se ansiosa por contar à sua mãe tudo o que tinha acontecido.